Cheguei! Finalmente, um mês depois, vou conseguir contar pra vocês a saga do Gil. Tudo que aconteceu comigo. Tô aqui no quarto das crianças, aproveitando que o silêncio estão lá na minha mãe. Eu fui retirar os pontos hoje. Então vou aproveitar, morro de vergonha de gravar vídeo, stories, mas aqui estou. Farei também um post, que vocês pediram post e vídeo. Mas vamos lá. Eu coloquei o DIU em 31 de maio de 2019, o DIU de cobre. Ano passado estava tudo ok, esse ano ainda não tinha feito o ultra, seria no segundo semestre. Desde que eu coloquei o DIU, meu fluxo aumentou assim muito. Em junho eu percebi uma mudança, uma redução desse fluxo. Eu já tinha reduzido um pouquinho, né? Afinal já tinha 2 anos, mas ainda assim era muito. Em junho e julho eu percebi essa redução e em agosto eu comecei a sentir uma dorzinha incômoda, como se fosse uma dor de ovulação do lado esquerdo, mas estava fora do meu período ovulatório. Eu fui fazer um exame no hospital que tinha também a emergência ginecológica, então aproveitei, passei também e fiz uma outra. Nessa outra, esse foi dia 18 de agosto, nessa outra deu DIU transfixado à parede uterina no fundo, aparentemente sem ultrapassar a serosa, procediu a investigação. E aí a médica sugeriu que eu procurasse, que eu marcasse uma videoestereoscopia para remover, porque daria para ver direitinho onde ele estava, enfim. No dia 27 de agosto, 9 dias depois, eu consegui marcar. E assim que entrou com a câmera, ele falou, olha, não tá do lado esquerdo, tá do lado direito. E eu não sentia absolutamente nada do lado direito. Eu tinha desconfiado talvez de uma infecção urinária, alguma coisa assim, mas jamais imaginei que, enfim, pudesse ser um DIU. Mas a dor era totalmente do lado contrário. E aí ele falou assim, olha, pode ser um reflexo, dói de um lado e você sente do outro. Eu falei, mas eu não sinto nada do lado direito e não sentia mesmo. E aí, bastante incômodo, né? Vamos combinar. E quando ele viu, ele falou assim, olha, tá do lado direito e eu não vou poder remover, porque ele não está no útero, ele está na trompa. Ele já tinha ultrapassado e vai te causar muita dor. Então, eu preciso que você faça esse exame com... umas imagens. Eu preciso que você faça esse exame com sedação, porque vai ser muito incômodo. E eu preciso de 2 aparelhos, uma pinça específica, e deu o nome, me deu o laudo, tudo direitinho. Eu nem vou lembrar, mas tá aqui. Porque, muito provavelmente, tá aqui. Uma pinça estereoscópica, tal e tal, tem aqui os nomes direitinho. Porque, muito provavelmente, além da dor, ele pode quebrar. Como ele está fixado, na verdade já ultrapassou, né, o útero e a trompa, ele pode quebrar na retirada. Então, tem que ser com sedação. Ok, me deu todas as orientações, fui pedir a autorização do plano e nesse meio tempo ele solicitou também uma ressonância para que eu levasse na próxima estereoscopia, com sedação. Consegui marcar a estereoscopia para o dia 1º de setembro. E nesse meio tempo eu levei a ressonância quando eu mostrei, 1º de outubro, por conta desse específico que tinha que ter, enfim, não bastava ser um centro cirúrgico, precisaria desses aparelhos específicos, então eu acabei demorando mais para marcar junto ao plano de saúde. No dia 1º de outubro, 1 ou 2 de outubro, eu fui para fazer, né, com sedação, fui em jejum, tudo direitinho. E aí quando eu entreguei os exames, inclusive a ressonância, deu que ele estava, não estou com a ressonância aqui agora, mas deu que ele tinha ultrapassado a serosa, que até então a primeira ultra falou que aparentemente não tinha ultrapassado. E aí ultrapassou a serosa e o exame sugeriu estar já encostando na alça do intestino. Ele falou, olha, eu não consigo fazer aqui, embora tenha centro cirúrgico e sedação, mas eu vou precisar de anestesia geral e eu não posso te fazer uma anestesia geral aqui. Vai ter que ser no hospital, com uma internação direitinho. Mas é simples, a gente vai internar de manhã, eu vou tentar marcar o mais cedo, para você ter alta no final do dia ou no dia seguinte de manhã, para dar tempo de ficar ok da anestesia. E eu vou fazer paralelo uma videolaparoscopia, porque ele tá para fora
né, ali do útero e da trompa. Então ele entraria pelo canal vaginal com a esteroscopia e a laparoscopia pelo umbigo. Então seria uma câmera dos dois lados para visualizar as duas partes do DIU, com risco de quebrar e facilitar a retirada, e deu todas as explicações. Eu só consegui marcar para 3 de novembro, um mês depois. Lembrando que começou em 18 de agosto, né? O dia que eu descobri que tinha alguma coisa fora do lugar ali foi 18 de agosto. E aí eu internei 5h30 da manhã, a cirurgia seria às 7. E nesse dia de madrugada, eu acordei umas 3 horas da manhã, sentindo bastante dor no umbigo. Eu já tinha sentido depois do que o Luca nasceu. E aí o médico falou, olha, pode ser uma hérnia, mas apalpando e tal. Não sinto, e a dor parou, eu larguei pra lá, também não investiguei. E eu fiquei desde 3 horas da manhã com muita dor. Eu fui no carro, assim, me contorcendo de dor, gemendo de dor. E na hora de fazer a ficha da internação, o rapaz viu que eu tava com muita dor e falou, olha, é melhor a senhora passar ali na emergência primeiro, pra tentar ver o que é, ou medicar antes de internar. E aí, como eu já ia internar, o médico nem pediu exame nem nada. Ele me deu um remédio pra dor e eu internei. Aliviou, assim, bastante, eu internei. Acabou que a cirurgia eu só fui entrar pro centro cirúrgico meio-dia. E aí eu avisei ao anestesista e ao cirurgião que eu tinha tomado uma medicação na emergência por conta dessa dor. Ele apalpou, mexeu e falou assim, olha, não parece ser hérnia não. Pode ser talvez um apêndice, porque a dor começa, né? E explicou lá. Mas de qualquer forma, vou ter que abrir mesmo, eu vejo. E aí realmente tinha uma hérnia, ele falou que até bem pequena não justificaria tanta dor assim, não estava inflamado nem nada, mas ok, ele corrigiu. Menos uma coisa. E a cirurgia foram mais de 3 horas, eu saí do centro cirúrgico já era praticamente 4 horas, apagada ainda, né, bem do lado da anestesia, mas não lembro de nada do que ele falou, das explicações que ele deu. Ele conversou um pouquinho com o Thiago e ok, amanhã eu volto aqui pra te dar alta e tudo direitinho. E eu estava bem assim, bem grog da anestesia, mas ok. Eu só fui acordar mesmo, assim, ficar legal de conversar, de bater papo já, mas sei lá, 10 horas da noite, por aí, que eu me senti bem mesmo pra... E aí, Thiago me falou as coisas que ele tinha explicado e que só teria alta mesmo no dia seguinte, que até então estava lá dormindo meio apagada, não tinha noção de hora de tempo. Eu lembro bem do centro cirúrgico porque quando eu saí, que eu cheguei na sala de pós-recuperação, eu senti um relógio bem grande de frente, então eu lembro que eu abri o olho, eu marquei a hora, era tipo, sei lá, 10:04. E aí começou a saga. Na verdade, assim, a saga do Dio já estava desde agosto, mas começou a saga da sofrência. Porque o que era simples começou a dar complicações. No dia seguinte, o meu abdômen estava muito distendido ainda, muito inchado. A laparoscopia, na verdade, ela injeta, né, CO2, injeta um gás, então já é normal ficar mesmo com a barriga assim inchada, mas a minha estava muito distendida. E ele falou, olha, eu vou te deixar em observação, e eu estava de dieta zero desde o dia anterior. Comecei a ficar muito enjoada. Ele falou, vou te deixar em observação até amanhã, mas já tô com a sua alta prescrita direitinho, quando eu voltar amanhã de manhã, você vai embora. Isso já era quinta-feira. Fiquei chateada, porque eu ia ficar mais uma noite lá, e eu achando que eu só ia lá tirar o dia e tchau, benção, e vinha pra casa. E não ia dormir mais uma noite lá. Na sexta de manhã, bem cedinho, 6 e pouco da manhã, chegou uma pessoa pro leito do lado, eram dois leitos na enfermaria, e que ela ia entrar pra cirurgia ainda, ela ia fazer abdômen, e ela tomou um banho de desodorante aerosol. Eu sou alérgica, enfim, cheiro, um monte de coisa. E eu tive uma crise de tosse. Eu tossia, eu espirrava, e eu tocava a campainha, e eu acho que estava desconectado e não vinha ninguém. Por fim eu consegui levantar, eu estava com um dreno do lado direito, eu consegui levantar com os acessos e arrastei meu negocinho de soro pro corredor. E aí me viram no corredor e vieram. Falei, não tem condições de ficar no quarto, eu tô tossindo muito, tô espirrando muito, e meu ponto do dreno começou a sangrar. E aí eu fiquei mais de uma hora numa salinha, e quando o médico passou para revisão e para me dar alta, que o cirurgião já tinha deixado prescrito, estava sangrando bastante o dreno. Não enchendo o dreno, né? Eles colocaram o dreno de Blake. Não enchendo o dreno, mas desse lado aqui, na barriga, estava sangrando bastante. Ele falou assim, olha, vai ter que suturar de novo. Ai, fiquei
tanta raiva daquela mulher, tanta raiva, meu Deus do céu. E aí ele falou assim, olha, hoje eu tô longe, tô operando longe, não vou conseguir chegar, mas tem um médico da minha equipe que tá na Grajaú Jacarepaguá, ele chega mais rápido. E aí eu tive que tomar anestesia, não precisei pro centro cirúrgico, fez no leito mesmo, deu uma anestesia local e suturou o ponto. Uma dor horrível. Porque doeu pra anestesia e quando ele furou pra anestesia, não tinha, parece que não tinha pego direito, não sei. Eu senti a furada e ele me deu mais anestesia. E, enfim, né? A gente não pode sair da graça, mas em outros tempos eu teria xingado bem muito aquela mulher. E aí eu só fui sair do hospital já umas 8 e pouca da noite. O Thiago dirigindo bem devagarinho, quase aquele pós-cesárea saindo do hospital, né? Quase que eu botei uma plaquinha assim, recém-operada, tenha paciência, ele com pisca-alerta, uma calma. Fui na minha mãe buscar as crianças. A intenção era pegar as crianças e vir pra casa, porque eu estava com dor, mas eu estava bem, eu achei que eu conseguiria ficar em casa. Quando nós pegamos as crianças, cheguei na minha mãe, desci do carro para ir ao banheiro, né? Porque as crianças não estavam prontas ainda. E aí eu comecei a ficar com mais dor, porque eu já estava no carro. Mais dor, mais dor, mais dor. Até então, eu tinha ficado dieta zero até o pós-cirúrgico. No dia seguinte, eu comecei a dieta líquida. E era líquida mesmo. Era o meu lanche, meu café da manhã era um copo de chá. E no almoço era aquela água de legume, que não era... Ele vinha no copo, né? Sopa no copo. Mas aquilo não era sopa, era água do legume. E iogurte. Depois me liberaram, já na sexta-feira pra alta, liberaram iogurte. Então era só líquido. Mas eu tava com remédio na veia, tava segurando. Em casa eu tentei tomar uma água de coco, misericórdia. Voltou tudo e eu vomitando. E na verdade assim, não tinha que vomitar porque tinha comido. E aquela ânsia, a sensação que eu estourava os pontos, porque era muita força. E aí a dor foi aumentando. E a sensação que eu tinha que quanto mais eu fazia força para vomitar, mais ar eu engolia, não sei, que a impressão que eu tinha era essa, e a barriga ia aumentando. Eu desmaiei de dor. Depois de um tempo eu voltei, quando eu cheguei na sala, não demorou muito, eu desmaiei de dor de novo. Era uma dor, que eu não conseguia explicar, não conseguia descrever. E ao mesmo tempo, uma dor como se fosse, eu não sei se vocês já tiveram aquela dor de gases, que dá vontade de deitar em posição fetal e ficar ali. Então, além da dor no lado direito, no ponto específico da cirurgia, era essa dor também como se fosse gases. E a barriga enchendo, eu senti naquele, como é que era da propaganda? Borborigma. E eu senti o borborigma lá na barriga. E a dor aumentando, desmaiei de novo de dor. E eu ia sentindo como se a pressão estivesse baixando, eu me sentindo mal. E a dor só aumentava. E aí o Thiago falou com o médico. E ele falou, volta pro hospital, porque isso não é normal. Só que nisso, eu tomei não vou ficar falando de remédio, né? Eu tomei um remédio que era para enjoo e acabou que eu dormi. Tava com a pressão baixa, estômago vazio, o remédio me apagou. E a gente acabou voltando pro hospital só no dia seguinte. Acabei dormindo na minha mãe, do jeito que eu deitei eu fiquei a noite inteira, porque eu não consegui me mexer de dor. Mas sobrevivemos à noite. Fui pro hospital no sábado. Ele falou assim, que você chegar, passa o meu contato e fala pro médico da emergência me ligar. E eu já internei em dieta zero, fiz exame de sangue na emergência, fiz uma tomografia e eles em contato com o meu cirurgião o tempo todo. E aí a tomografia e o resultado do exame de sangue só ficaram prontos de lá por umas 4 horas da tarde, mais ou menos, por aí. E deu que estava infeccionado. E eu mal conseguia me mexer. A barriga deste tamanho. O médico veio e falou assim, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou te dar 24 horas de antibiótico e vamos refazer esse exame de sangue. Se não tiver nenhuma alteração, nenhuma mudança, a gente vai te abrir de novo. Da primeira cirurgia, o médico falou que deixou esse dreno de Blake pra gente controlar. Ele falou assim, olha, o dreno tem que estar assim, ceroso, se ele estiver amarelo ou estiver esverdeado, sinal de pus, é sinal que infeccionou. O intestino é uma região muito simples, é uma região muito delicada, né? Então, tinha chance de acontecer essa infecção. Só que o dreno estava ok, não tinha nenhuma diferença, continuava ali seroso, nada demais. E eu tinha ficado com o útero, no caso ele cauterizou o útero, cauterizou a trompa, mas o intestino teve que dar ponto. E ele ainda falou assim, olha, a cirurgia foi mais difícil do que a gente esperava pelos exames.
Depois eu até conversei com ele, falei, Bruno, mas tá, tenta me explicar, porque assim, ele falou que estava muito aderido ao intestino. Eu falei assim, olha, um exame disse que estava encostando na alça, o outro exame disse, aí ele falou assim, olha, esses exames não tem como ser precisos. Às vezes o ângulo, né, da ressonância, como é que foi. Então, assim, a gente não sabe desde quando ele estava lá. E, assim, eu acredito que ele tenha subido nesse período, tá? Porque, assim, quando eu soube que ele estava fora do lugar, quando eu coloquei o DIU, na verdade, não cortou a cordinha, ela ficou no tamanho normal. Então, se eu fizesse um toque mesmo, eu sentia a cordinha. E quando eu soube que estava fora do lugar, eu fiz e eu não senti. Na verdade, assim, eu senti uma pontinha da corda bem no colo do útero. Só um pedacinho. E aí, a gente não tem como ter certeza de nada, mas eu acredito que ela tenha subido mesmo nesse período. Eu não acredito que tenha... que estivesse no intestino há muito tempo. Particularmente, eu não consigo acreditar nisso. Mas, enfim, né? Vai saber. E aí ele falou que estava muito aderido. Eu tenho as imagens, né? Ele mandou pra mim as fotos, mandou o vídeo. E, enfim, demorou aquele tempo todo, né? E aí, pra segunda cirurgia, ele falou que ia chamar um cirurgião mesmo, geral. Porque ele falou assim, olha, minha parte é pélvica, eu até, uma endometriose, um DIU lá no intestino, eu ainda mexo, mas dessa vez a gente vai ter que acionar um cirurgião geral. E aí, no domingo de manhã, esse cirurgião foi lá conversar comigo e explicar direitinho. E falou assim, olha, a gente não sabe como é que tá lá dentro. Eu tenho que te passar todas as opções. Dieta zero, a gente morrendo de fome. Porque eu tava, na verdade, sem comer nada desde sexta-feira, né? Sexta-feira à tarde eu lanchei o quê? No hospital foi um copinho de iogurte e uma xícara de chá. E depois disso eu já não consegui comer mais nada. No sábado, quando eu fui, eu tinha tomado meio copo de água de coco e internei em dieta zero. Então eu tava sem comer nada praticamente desde sexta-feira. E o que eu comi nos 2 dias anteriores, eu bebi. E morrendo de fome, meu humor estava, né, como? E ele falou assim, olha, eu vou te dar todas as opções. Se a inflamação for muito grande, se o ponto estiver estourado, não vai adiantar eu dar outro ponto. Vai estourar de novo, vai infeccionar de novo, não tem como. Então, talvez eu precise isolar a área. E esse isolar vai ser com uma bolsa de colostomia. Eu fiquei tão nervosa que eu mandei um áudio dizendo, vamos mandar uma bolsa de colonostomia. Até errei o nome do negócio. Mas aquilo pra mim foi um choque. E aí ele continuou, né? E como vai ter que esperar cicatrizar sozinho, essa cicatrização pode demorar meses. Então você ficaria com essa bolsa por meses. Eu não sei o que foi pior, colocar a bolsa ou o plural, assim, ficar por meses. E foi tenso. Foi muito, muito tenso. Falei, pelo amor de Deus, não faz isso. E eu falei, tinha que fazer, né? Se precisasse fazer, ia fazer, não tem jeito. E eu já estava toda estourada, porque eu estava em dieta zero, estava com um antibiótico muito forte, eles não colocaram na bomba. O início do antibiótico estava na gravidade, então me estourava todo. E aí eu liguei para minha mãe chorando, liguei pro Thiago chorando, falei lá que iam colocar, eu falei o nome do exame como se fosse procedimento, e tá. Quando foi mais ou menos umas 2 horas, aí ele falou que pediu sala para 5 horas da tarde, daí ia ficar o resto do dia sem comer. E 2 e pouca da tarde vem a enfermeira para eu autorizar um termo de transfusão, porque o médico pediu reserva de bolsa. Eu já estava um pouco nervosa, né? Vou me ligar que é de praxe, que o intestino pede, vou me ligar nisso? Claro que não. Fiquei mais nervosa ainda. E aí chegaram para me buscar para cirurgia. Nada de Thiago chegar, ele pegou o trânsito, foi deixar as crianças na minha mãe, embolou tudo. E eu nervosa como se ele fosse fazer alguma coisa, né? Mas eu precisava ver que ele estava ali comigo. E eu nervosa, quando já estava na maca, assim, saindo do quarto para mudar de andar. Ele chegou e deu um alívio no coração. E ele subiu comigo. E até eu estava bem, né? Tentando a fina, não estava chorando, não estava segurando a onda. Já tinha chorado tudo que tinha para chorar. E aí tá. Quando a porta do centro cirúrgico fechou ali tem uma sala de pré ainda, de pós, né? Não sei lá quantos centros cirúrgicos tem. Eu vi umas 7 salas, mas não tinha mais. Quando fechou a porta, eu desabei. Eu ia chorar.
E aí, quando a gente entrou realmente no centro cirúrgico, a anestesista perguntou se eu queria, que música que eu queria ouvir, porque eu já tinha falado com ela que eu era doula, e que música calma, e que eu colocava música para gestantes. Na verdade, eu não tinha conversado sobre isso com ela, né? Eu tinha falado assim, gestante, chegou a pessoa mais amada. E ela, por quê? Eu falei, não, porque gestante, quando chegou a anestesia, falam até que amam o anestesista e tal. E ela falou, olha, eu sei que você deve colocar música para suas gestantes. Que música que você quer? E aí eu pedi para ela colocar o Aquieta Minha Alma, que foi a mesma música de todo o perrengue da pré-eclâmpsia no nascimento do Luca. E essa música calma mesmo no meu coração. E aí começou a música e eu chorando. Eu falei, por favor, não faz nada e doendo, a barriga doendo, e deixa tamanho. Eu não tenho uma foto. Porque eu não tive nem cabeça de pensar, de lembrar a foto, logo eu, que tudo meu é foto, né? E aí eu falei, pelo amor de Deus, não faz nada comigo sem me apagar antes. Nem acesso pega, me apaga primeiro. Eu já tava com acesso, mas teria que pegar outra. E aí, tá, essa cirurgia foi mais rápida, foi 1 hora, um pouquinho de cirurgia, foram 3 cirurgiões, o cirurgião geral, o assistente, né, e o meu cirurgião que foi também para participar. Esse pós, gente, pelo amor de Deus, eu não consigo descrever. Eu voltei pro quarto, eu não era ninguém, eu não conseguia abri o olho, eu não conseguia me mexer, era como se eu estivesse anestesiada, mas teoricamente eu já estaria sem anestesia, né? Assim, aquele primeiro efeito imediato. Ficou estranho. Enfim, eu adoro o enfim. Aí, fiquei o resto do domingo morgando, apagada. Eu abri o olho, o quarto fazia isso. Não era meu desequilíbrio eu mexendo, era o quarto que fazia isso. E aí bota pra vomitar. E vomitar o que? Nada, porque eu não tinha comido nada. Eu deitava reta, se eu fizesse isso no travesseiro, o quarto fazia isso. E aí eu tava tomando um monte de remédios, um antibiótico, eu ainda tava com anestesia no corpo, tava tomando remédio de enjoo, que na veia me apaga, né? Se o comprimido me apagou em casa, imagina na veia. E um monte de remédio, não quero falar o nome de remédio, mas um monte de remédio. E aí o que acontecia? Minha pressão baixa, minha glicose baixa, eu em dieta e com anestesia, esse monte de remédio eu dormia. Quando eu abri o olho, assim, tipo, querendo acordar o quarto, fazendo isso, uma dor. E ainda não estava na hora de dar, porque a medicação estava entrando de 6 em 6 horas, mas ainda não tinha dado 6 horas para tomar de novo. E aí a lágrima escorria, eu falei assim, eu não tô aguentando. Eu não sei o que era pior, se era o quarto fazendo isso, que eu só lembrava daquele... Sou mãe, né, gente? Então, minhas referências são muito infantis. Eu só lembrava daquele redemoinho lá da peça da Bruxa Má do Oeste. A enfermeira vinha assim, Luana, você tá acordada? Eu falava assim, tô. Ela tenta abrir o olho. Quando eu tentava abrir o olho, o quarto fazia isso, eu de novo. Isso foi o domingo todo, o restante, né, do domingo. Na segunda de manhã não conseguiam encostar em mim. Tentaram fazer curativo, não deu, porque a dor estava surreal. Essa questão do quarto rodando, absurdamente. E a ânsia, eu não conseguia nem comer nada. Então, continuei em dieta na segunda-feira. Nem banho, eu não tinha condições de levantar, então elas iam dar banho no leito. Nem banho no leito eu consegui, não encostavam em mim. E tudo, e já estourando, né? O acesso que botou no centro cirúrgico já tinha estourado. Aí fiquei a segunda-feira toda assim, e elas queriam tirar, porque eu já estava com infecção, então elas queriam tirar a sonda em 24 horas da cirurgia, não deu pra tirar. Fiquei a segunda-feira e mesma coisa, quando eu abri o olho, era uma dor, eu implorava remédio pra dormir, porque eu sabia que eu não estava na hora ainda da próxima medicação, e eu não conseguia ficar acordada com o quarto rodando e com aquela dor insuportável. E assim continuou na terça-feira. Eu fui sentir que parece que eu acordei assim, falei, opa, até falei isso com o Thiago, falei, opa, agora a anestesia acabou, hein? Agora eu tô acordada. Mas ainda assim o quarto mexia. No finalzinho da noite de terça-feira, assim, já quase, sabe? E aí foi que eu consegui levantar um pouquinho a cabeceira, mesmo com o quarto rodando, eu consegui levantar um pouquinho a cabeceira e tomei um coisinha de sopa, líquida. Bem líquida. Eu falei, agora parece que eu acordei, mas o quarto ainda rodava. Então eu ainda passei a noite assim, mais pra lá do que pra cá.
Na quarta de manhã, minha mãe foi, a visita lá era cedinho. E aí, com muito cuidado, eu consegui levantar. Ela me ajudou a tomar um banho. Na terça-feira eu tomei banho no leito. Eu não conseguia nem me virar. Elas tentavam me virar assim, de tomar banho no leito, horrível, né? Elas tentavam me virar assim, eu não conseguia. E eu ficava, não. E o quarto fazia isso. Meu Deus, só que loucura esse roda-roda do quarto. E aí, botava pra eu virar. Ficava um saquinho do meu lado, um saquinho de cada lado da cama. Mas eu tinha nem que botar pra fora. Aí nessa quarta-feira eu consegui levantar, tomar um banho e fiz aquela foto da barriga desse tamanho. Já tava melhor ali. Tinha sido pós-segunda, assim, 3 dias depois, ou 3 dias depois da segunda cirurgia. Domingo, segunda, terça, quarta. 3 dias depois da segunda cirurgia, ou seja, já estava melhor. E aí eu comecei a conseguir comer, conseguir lanchar de tarde, conseguir, mas tudo líquido. E consegui jantar de noite, na quarta. A previsão era que eu ficasse até domingo para fazer o ciclo de antibiótico. E aí nessa quarta, que eu consegui voltar, eu falo que eu voltei a vida ali, porque antes eu tenho flashes de acordar com dor, do quarto rodar, mas eu não lembro de detalhes, não, eu tava muito pra lá de barriga mesmo. E aí quando foi nessa quarta-feira, assim, eu consegui, né, levantar, tava estourando. E eles começaram a colocar o antibiótico na bomba, porque não estava dando mais, não estava mais conseguindo acesso. Furava 3, 4 vezes para conseguir. Então eles botaram na bomba para controlar a dosagem. E a previsão de alta era domingo para completar ali uma semana de antibiótico. No sábado completaria uma semana e até alta domingo de manhã. Ok. Tava mal. Foram os dias que eu não consegui dar notícia pra ninguém. E aí quando eu peguei meu celular na quarta-feira, tinha trocentas mensagens direct, WhatsApp bombando. E aí eu não conseguia falar, não conseguia dar notícia, não era ninguém. E eu fiquei muito mal. Porque aí que eu me dei conta que eu ficaria até domingo, que até então eu tava, né, não tinha nem noção de tempo, de dia, de nada. E aí na quarta-feira foi cair minha ficha. Eu falei, cara, eu vou ficar aqui até domingo. Era pra eu ter internado e ido embora no dia seguinte. Já vou fazer, tô fazendo uma semana hoje, ainda vou ficar mais dias. Aí eu fiquei mal, chorei pra caramba. E aí foi o dia que eu postei. Quem me acompanha aqui, quem me segue, sabe que eu sou cristã, sou evangélica. E aí eu postei uma passagem de Lucas 22, 45 ou 43, agora eu tô na dúvida, que fala que enviou anjos para consolá-lo, confortar. E aí foi quando eu peguei meu celular e tinha trocentas mensagens, e chegou vídeos de oração, e chegou áudios de oração, e mensagens. E foram os anjos que Deus enviou para me confortar, para me consolar. Então na quinta e na sexta especificamente eu estava maravilhosamente bem, vou embora, vou para casa domingo. Doía? Claro que doía. Estava inchado? Claro que estava. Ah, e na segunda cirurgia eles colocaram o segundo dreno. Eu estava com um desse lado e colocaram o segundo. Então tinha as minhas limitações. O dreno era muito curtinho, então eu tinha que ficar o tempo todo segurando. Assim, quando eu ia me levantar para ir ao banheiro, eu tinha que segurar aquilo. Para tomar banho, eu tinha que segurar. E os acessos eram nos lugares, assim, no pulso. Como dói o acesso no pulso? Era no pulso ou era na dobra. Então eu estava sempre limitada. E eu não podia mexer, porque estourava muito rápido. Na verdade, estourava mesmo que eu não mexesse, né? Então, assim, quando ele tava, eu sou destra, quando tava na mão direita, nossa, imagina, eu tomar banho, eu escovar dente, fazer tudo que eu não sei fazer com a mão esquerda, e com essa mão não podia mexer, e eu arrumei um ganchinho da minha bolsa, de pendurar a bolsa, e eu pendurava o dreno assim na pia para escovar o dente, pendurava o dreno no banco que tem dentro do box, e me virava. É o que tem pra hoje. E aí na quinta, na sexta, eu tava muito bem, sentindo dor, mas eu tava assim, plena, vou pra casa, vai ficar tudo bem, e Deus é muito bom, e vambora. Na madrugada de sexta pra sábado, eu não consegui dormir de dor. Eu não consigo descrever pra vocês a dor que eu sentia. Realmente eu não consigo. Era uma dor que me paralisava. Era especificamente desse lado, no caso onde tomou o ponto, né, do intestino e tal. Mas eu não conseguia mexer o corpo, eu não conseguia dobrar, esticar a perna, porque parece que piorava a dor. Então era paralisante, era assim, eu não consigo descrever. Eu não conseguia levantar para fazer xixi.
Eu não conseguia. E assim, o banheiro era, sei lá, 3 passos do final da minha cama. Eu tava em frente, minha cama tava em frente ao banheiro, eu não conseguia. E aí a médica, eu pedindo remédio para as enfermeiras, falei, eu preciso dormir, eu não consigo dormir, eu preciso dormir porque eu não tô aguentando de dor. E aí eu lembrei muito do pós, né, do domingo e da segunda, mas o quarto já não estava rodando, isso era um ponto super positivo. Ao mesmo tempo, não tinha aquela medicação que me ajudava a apagar, né, porque eu não estava enjoada mais, então eu não apagava. E eu falei, pelo amor de Deus, eu preciso dormir porque eu não consigo ficar acordada com essa dor, toma-lhe remédio. E nada. E aí a médica me deu remédio para dormir. Quando passava o efeito, eu acordava, ainda não era a hora do remédio, eu chorava de dor. Eu falava, eu preciso dormir, mas não era nem hora de tomar de novo os remédios para dor e nem hora para o remédio de dormir. E foi a madrugada toda. De manhã, a médica passou, a médica clínica, né? A visita do hospital. E quando ela entrou no quarto, ela falou assim, você está branca, pálida, uma cara de dor. Eu falei assim, eu só consegui falar pra ela, eu não tô aguentando. E já me sentindo assim, tipo, vou desmaiar de tanta dor. Eu falei, não dá, eu preciso de remédio. Eu tava tomando, isso eu vou ter que falar, eu tava tomando Tramal de 6 em 6 horas. E no intervalo do Tramal entrava dipirona, entrava o Buscopan composto, e entrava o Dramin. Então, assim, eram remédios que já pressão baixa, tudo já me apagava. Era o suficiente para me apagar. E não estava adiantando. Assim, o Tramal e o intercalado com a dipirona, mesmo com intervalo curto, não adiantava. E ela falou assim, olha, eu vou ter que te passar uma coisa mais forte. Porque realmente eu não estava conseguindo ficar. E eu só ia lá me escorrendo, eu falava, não consigo, me apaga porque eu não aguento mais. Eu só conseguia falar isso. E ela falou assim, olha, eu ia fazer outra tomografia no domingo de manhã antes da alta. Ela falou assim, vou adiantar sua tomografia pra hoje. E aí faz o quê? Dieta zero, de novo. Fico eu sem café da manhã, sem almoço, sem lanche, só fui fazer a tomografia 7 horas da noite. A enfermeira, coitada, era um anjo aquela mulher, a Ju, ela ficou praticamente assim, nesse dia, eu até perguntei pra ela depois, porque na segunda-feira ela voltou, eu falei, Ju, estava com quantos quartos no sábado? Ela falou, tava com 6. E ela ficou o tempo todo assim, comigo, o tempo todo. Eu chorava, eu falava, me apaga, Ju, me apaga, eu preciso dormir. Ela lá na minha paciência, botando a medicação. Os acessos estouravam e ela botava, e furava 3, 4 vezes, e vinha outra para furar. Eu sei que para descer, para fazer a tomografia era no térreo, para descer eu tava no quarto andar, que sufoco. Consegui sair da cama, consegui sentar na cadeira. A mesa da tomografia, ela tem um vão assim, né? Uma retinha. Meu Deus, surreal, sabe? Deitar naquela mesa. Fiz a tomografia com contraste. E aí no domingo de manhã, como o médico passou, e aí ficou, né, a dor de sábado para domingo, de madrugada foi que começou a aliviar um pouco, mas ainda tava, sei lá, quando começou a aliviar um pouco, tava de 0 a 10, tava ali 8, 9, isso já aliviando. Aí de manhã o médico passou, falou, a médica, né, passou, e falou assim, olha, já fizemos contato com o cirurgião e tá inflamado. A gente não tem como te dar alta. Eu falei, não acredito. Meu Deus, que provação é essa? Que eu ia embora no dia seguinte, tem mais de uma semana e eu não vou embora de novo. E por mais que a gente saiba que tudo na vida tem um propósito, né? Que Deus é bom em todo tempo, que Ele cuida de tudo, quando a provação vem, a fé abala e esmurece. Eu falei, meu Deus do céu, não acredito nisso. E eu fiz o quê? Botei pra chorar de novo. E chorar. E aí veio o cirurgião, passou e falou, olha, não, realmente não tem como, tá inflamado, vamos entrar com o anti-inflamatório e aumentar o tempo do antibiótico. Nesse processo eu já estava com o antibiótico na bomba, ele era muito forte, de 6 em 6 horas. E quando eles botaram na bomba, eles colocavam, acho que era 25 ml hora, ou era 30, acho que era 30 ml hora, ele era 120, 30 ml hora.
Então ele corria em 4 horas, às vezes 4 horas e meia. Ou seja, a cada 1h30, 2 horas entrava antibióticos novo, eu não ficava sem acesso em nenhum momento. E aí também deu uma anemia, e entraram com sulfato ferroso, tem até um marronzinho na foto, uma das fotos. E aí bota pra chorar, bota pra chorar, bota pra chorar. Aí eu li lá em Salmo 147, no verso 7, cantai ao Senhor em ações de graças. Eu falei, Senhor, tudo tem um propósito, né? Não posso estar aqui à toa, só me ajuda, afasta de mim esse cálice. Mas se não for possível, como pelo visto não foi, seja feita a tua vontade. E aí liga pra minha mãe, liga pro Thiago e fala com as crianças. O Lucas já não estava querendo falar comigo direito. Ele me via e saía do vídeo, já estava assim meio... A Maria Eduarda ainda conseguiu me visitar. Mas o Lucas... Até disseram que ele poderia entrar, mas a pessoa que estava do meu lado estava com pneumonia, na mesma enfermaria que eu. Eu achei muito arriscado expor toda essa questão de Covid, levá-lo para o hospital. Enfim, ele não me viu e estava muito cabreiro, não queria conversar comigo por vídeo, boa parte das vezes. E aí, quando foi nesse dia aumentar o antibiótico, de novo, né, pela segunda vez, não minto. Aí, quando chegou no domingo, vamos aumentar o antibiótico até quarta-feira, ou seja, 2 semanas, ia completar 2 semanas no hospital. Quando chegou nessa quarta-feira especificamente, já não tinha mais onde furar, já estava completamente roxa, inchada, às vezes escondidas, já tinha passado para... Aí eu passei para pastoso, comecei a comer a sopinha batida, mais cremosinha, e bebia bastante água. Sei lá, na minha cabeça ia hidratar-me, às vezes eu ressurgia, de alguma forma ia ajudar. Não ajudou. Quando foi na quarta noite, na quarta que seria a segunda alta, o médico passou e falou ainda, ia fazer exame de sangue todos os dias, 5 e pouca da manhã. E a menina todos os dias furava 2, 3 vezes para conseguir pegar sangue. E aí quando foi na quarta ele falou assim, olha, na terça eu tava sentindo bastante dor, na quarta ele foi lá e falou assim, e aí, como é que você está? E de novo, quando ele chegou, eu tava com cara de dor. Obviamente não se comparava às dores que eu já tinha sentido, mas estava intensa. Eu brinquei com ele e falei assim, olha, eu não sei se eu te falo a verdade pra eu ir embora, ou se eu te falo a verdade pra ficar aqui, ou se eu minto pra ir embora. Porque eu não aguento mais ficar aqui. Aí ele ainda tá doendo, eu falei, tá doendo. Aí ele pegou os resultados do exame e falou, vamos ter que aumentar o antibiótico, vamos aumentar o anti-inflamatório até o próximo domingo. Fico eu. Nesse mesmo dia, finalzinho do dia, início da noite, o acesso estourou. 4 pessoas tentaram pegar, cada uma delas furando 2, 3, 4 vezes. Imagina. E não conseguiram. Pegava, o gel ficava ali sujo de sangue, quando tirava, estourava, perdia. E aí eu me desesperei de novo. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, eu chorando, falei, pelo amor de Deus, gente, me dá um tempo. Me dá um tempo, eu não tô aguentando, deixa eu beber água, deixa eu fazer alguma coisa pra tentar ajudar vocês. E minhas veias são muito saltadas, né? Eu falo que parece até mão de homem, que elas são bem saltadas. E não aparecia esses verdes aqui, não aparecia nada, tudo verde, não aparecia nada. Elas iam em tato, sentindo a veia furava, porque não dava pra ver. E eles falaram que iam furar a jugular. Eu fiz igual criança, assim, eu peguei a coberta, eu falei, não, ninguém vai me furar mais, eu não aguento mais, pelo amor de Deus, me deixa, me sai todo mundo aqui, por favor, me dá um tempo. Pula essa medicação. E eram umas 6 e poucas, 7 horas, era troca de plantão, então pegou a galera que tava saindo, com gente que tava chegando, eu sei que tinha umas 5 pessoas no quarto. E ninguém conseguiu, e aí saiu todo mundo, eu vi que a enfermeira tava assim, com o olho cheio d'água. E eu chorando. Foi aquele dia que eu fiz o vídeo, que eu falei, gente, tá tudo estourado, não tem ideia, não sei o quê. Enfim, acabei ficando a noite toda sem medicação, não voltaram, eu não chamei, deixa quieto, falei, vou descansar. E quem sabe amanhã, né, falei, Senhor, eu sei que tu podes hidratar todas as minhas veias, fazer com que todas elas saltem e voltem ao normal e se exibam para eles escolherem do INT, mas se não for também, me ajuda. E não queria, porque assim, além da... Não era só a dor do furo, porque a gente coloca anestésico.
Mas não era só a dor do furo, a medicação doía muito. A dipirona era composta com não sei o que lá, que eu nem lembro agora, mas eu tenho tudo aqui. Doía quando entrava, o acesso obstruía muito rápido. Então, assim, o antibiótico doía demais quando entrava. Então, não era só a dor do furo, era a dor da medicação e o meu medo também era limitar meu movimento. Pra glória de Deus, na quinta de manhã, chegou uma enfermeira umas 10 e pouquinho e ele conseguiu pegar. Furou aqui em cima. Fiquei com acesso aqui. Bem aqui o furinho. Tô toda cheia de marquinhos de furinho. Parece um monte de sinal. Furou. A jugular, eles explicaram que pode ficar até 10 dias o acesso. O acesso do braço fica 3 dias. Eles colocavam data. Na minha cabeça era quarta, quinta, sexta, sábado, domingo de manhã eu ia embora. Eu não precisava de um acesso de 10 dias. Eu precisava que aquele acesso ele segurasse por 3 dias. Não, né? Porque eu não segurava. Aí botou na quinta de manhã, quando foi na quinta de noite já estourou. E aí vai a saga de novo, e eu não vai furar jugular. Chamaram a enfermeira lá de outro andar, não sei do que, ela veio, furou 3 vezes, na terceira tentativa ela conseguiu. Chamavam ela de Pretinha, Elisângela. Tá, isso foi na quinta, né? Sexta, sábado, domingo. Quando chegou no domingo, ele me deu alta? Não. Ficamos de novo. E aí eu comecei a me arrepender de não ter deixado a jugular. Porque todos os dias eram 3, 4 furos para colher sangue de manhã e era sempre, eu ficava limitado, porque se eu tivesse com a medicação nessa, tinha que colher nesse. Então era 3, 4 furos ou quantos fossem precisos, mas tinha que tirar o sangue todo santo dia. E aí os controles de glicose, furava os dedos também várias vezes e os acessos estourados. E aí na sexta estourou. De quinta para sexta, o meu cirurgião chegou lá meia-noite e pouco, depois que ele acabou a cirurgia, ele passou lá para me ver. E eu pedi a ele, falei, poxa, por favor, tira o dreno, pelo menos esse do lado direito, que ele não tá drenando quase nada. Drenava 5 ml, por aí. Esse aqui ainda drenava 25, 30, esse aqui drenava 5. Ou menos, até 2,5. Eu falei, por favor, a sensação que eu tenho é que o dreno tá no ponto da dor. Então, eu acho que se você tirar esse dreno, vai me aliviar. Aí ele tirou, que sensação horrível. Ele puxava aquele negócio, parecia que não ia acabar, e ele puxava. E puxava, e eu senti um negócio como se estivesse andando aqui, que coisa horrível, andando aqui dentro, ele puxava. Aí eu falei, já tirou um, né? Tira o outro também. E aí fiquei lá quase chorando, poxa, tira o outro, tá? Ajuda pra acabar logo essa dor. Ele falou assim, tá drenando um pouquinho, seu corpo consegue eliminar, vou tirar também. Aí vai aquele troço andando dentro de mim. E eu consegui tirar um, ele descartou direto no... Aquele negócio descartável, eu não consegui tirar foto. Mas o outro ainda conseguia, um troço deste tamanho dentro de mim e um tanto assim pra fora. Eu fiquei sem os drenos. E foi que eu comecei a melhorar no sentido de ter menos dor. Ainda assim inflamado, mas com menos dor. Aí eu fiquei sexta, sábado e domingo eu ia encerrar, né, o ciclo de antibiótico e eu tive alta. Eu vim pra casa tomando anti-inflamatório, tomando remédio para dor, mas o antibiótico, graças a Deus, acabou. O exame que eu fiz no domingo de 5h da manhã, deu que a infecção já cedeu. No sábado, na verdade, o exame já estava bem melhor, a gente tirou o tramal, ficou só com a dipirona e tirou o quê? Remédio de enjoo, que eu tinha voltado a tomar, que eu voltei a ficar enjoada. Tirou e espaçou o tramal, que estava de 6 em 6, espaçou para já meio que me preparar para alta, para ver como é que eu ia ficar com esse, sem tanta medicação para dor seguida. E aí eu consegui ter alta no domingo, graças a Deus. Graças a Deus. Me perguntaram em relação ao intestino, aqui na descrição do ato cirúrgico, da segunda cirurgia, deu que foi, não, nem foi aqui, peraí. Foi aqui, ó, no meu sumário de alta, deu que foi retirada do DIU sigmoide. Cadê? Deixa eu ver esse aqui. Papel.
bloqueio que eu não acho aqui. Pneumoperitônio, flanco direito, esquerdo, cadê? Bloqueio de delgado da região retossigmoide, que era o local da sutura, né? Com secreção purulenta bloqueada. Acabei pulando essa parte, né? Quando eu meio que abri o olho, assim, tipo, pós-cirurgia, a primeira coisa que eu fiz foi colocar a mão, assim, pra sentir a bolsa. E graças a Deus, não foi preciso. E foi uma cirurgia bem mais rápida, né? Eu falei que foram 3 cirurgiões, foi uma cirurgia de 1 hora e pouca. Deixa eu não sei gravar vídeo não, tá? Me perco aí na ordem dos fatos. Mas enfim, tô gravando. Vocês que lutem depois pra entender a ordem das coisas. Ele falou que tava com muito pus. Muito pus na região. Mas que não precisou suturar de novo o intestino. E aí, eu me pergunto, por que cargas d'água que o dreno não sinalizou? Aí depois eu fiquei pensando também que aquela tosse toda que estourou o meu dreno, obviamente que não foi a causa da infecção, né? Não tem como infeccionar o negócio porque eu fiquei tossindo muito. Mas talvez aquilo ali foi o que intensificou a minha dor. Talvez, né? Devagando aqui. Foi o que intensificou a minha dor para que a gente sinalizasse ao médico e voltasse para o hospital. Talvez. Porque a recomendação que eu tinha era, se mudar de cor o dreno, se for pus, volta, porque é infecção. E o dreno estava ok, seroso, normal, não tinha sinal. E eles falaram que estava com muito pus na região, tanto que eles colocaram o segundo dreno. Então, 4 dias depois, eu operei a primeira vez dia 3, eu operei a segunda vez dia 7, né? Uma quarta e um domingo, foi muito seguido. Nesse meio tempo eu tive uma reação alérgica, não sei a que, acredito que é o antibiótico também, fiquei com o meu rosto todo vermelho, empolado, todo manchado, né, ainda tá um pouquinho, porque assim, tá um pouco vermelho, né, às vezes parece que não voltou totalmente ao normal não, mas enfim, pelo menos os que estavam empolados, né, a parte dessa região que estava muito empolada, coçava muito, acabou, e é isso, gente. Essa foi a saga. Algumas pessoas falam assim, mas pode ter sido na colocação, Lu, porque... Até o cirurgião falou assim, olha, não é... Na primeira vez que eu tive o primeiro contato com ele, né, pra fazer a laparoscopia, a esteroscopia, ele falou, olha, isso não é uma coisa comum de acontecer, ele migrar tanto assim. Muito provavelmente foi uma colocação errada, devem ter colocado muito pra cima, e tal, e aí depois até uma amiga, mais de uma, perguntou, mas de quanto que foi? Você colocou recente? Não, gente, eu não coloquei recente, não era uma colocação recente no caso, né? Como eu falei lá no início do vídeo, eu coloquei em 2019, tinha mais de 2 anos, e tava tudo ok, né? Depois da colocação teve ultra, ano passado fiz exame direitinho e fiz ultra, tava tudo ok. Em que momento ele foi? Não sei. Eu vou fazer um post também, até vou colocar algumas fotos. Não tô aqui dizendo que DIU é ruim, pra você não colocar, ou não é isso. Eu tô contando a minha experiência. Pra mim foi bom enquanto durou, mas nem cogito colocar outro, nem quero. Mas assim, façam exames de rotina, né? A médica, eu tive ano passado, eu tive na médica no começo do ano, ela falou, não, vamos deixar mais pro final do ano, próximo semestre. Talvez se eu tivesse feito antes, ou talvez eu não teria visto, porque eu não sei se ele já tinha saído do lugar. Enfim, eu particularmente acredito que tenha acontecido alguma coisa de junho pra frente, por conta daquilo que eu falei com vocês, a mudança do fluxo. Então eu acredito que alguma coisa tenha sido dali. Mas o médico disse que estava muito fixado na parede uterina. Ele mandou umas fotos, mandou o vídeo que eu falei, né, com vocês, e realmente estava. Então assim, não sei. Tá ali guardadinho, ele me deu um potinho, 2 pedaços, ele quebrou, né, tava um lado pra cada... Tava um lado no intestino, o outro lado ainda tava ali na trompa, a cordinha. Então é isso, né, acabou que o vídeo ficou grande. Mas eu vou fazer um post, tentar resumir mais ainda pro post. Mas eu sei que Deus é bom, misericordioso.
Passei por essa provação, pela graça e misericórdia dele. Eu consegui, não podia sair do quarto, né? Não podia caminhar por conta dos drenos, e elas falavam que era exposição. Os dias que eu estava bem, que eu podia andar, né? As pessoas deixavam as enfermarias abertas, então eu só fui conseguir sair, dei um passeio no corredor na sexta, assim, fui até o final do corredor e voltei com o Thiago. No sábado eu consegui sair sozinha. Eu tomei banho rápido, elas isolavam, né, com um saco eu tomava banho no intervalo da medicação, então eu isolava com um saco, protegia. E eu aproveitei que estava com o braço ainda protegido ali, sem entrar a medicação, e fugi do quarto. Falo para elas que eu estava traçando a minha rota de fuga, que eu queria ir embora dali. Eu consegui dar uma volta no corredor, conforme eu passava, né, caminhava pelo corredor, eu fui orando, apresentando também ao Senhor as pessoas que estavam ali nos leitos, né, as enfermidades. Eu comecei a ver pessoas passando assim, que você via pela pessoa passar. Eu comecei a deixar a porta do quarto aberta, né, ali, porque o ar ficou meio doido, tinha hora que dava um frio de congelar. Eu deixava a porta assim entreaberta para vazar um pouco do ar. E eu vi às vezes passando, né, as pessoas assim com um olhar de sofrimento mesmo, com um rosto assim de sofrido. Eu falei, Senhor, foi tão difícil, né? Tanto furo, tanta dor, era tanta dor, gente. Era dor de furada, era dor de medicação, era dor no intestino, era dor nos pontos, era dor das injeções da barriga, que tinha que tomar todos os dias injeção na barriga. Tô ainda com a barriga, vários pontos roxos, até calombo aqui em cima, por exemplo, tem um calombo. Boto o dedo assim, eu sinto caroço lá dentro. Olha como tá inchado ainda. Então era dor, 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 e eu falava, Senhor, é tanta dor, eu passei por tanta dor, tanto sofrimento, né? Tanto choro aqui dentro, mas tem tanta gente pior. E eu agradeci muito a Deus, porque eu tive a oportunidade de estar no hospital. Não me refiro nem a ser particular, mas de estar no hospital e que eu estava sendo muito bem atendida, sabe? As enfermeiras, eles iam e voltavam de plantão, e eu lá. E as enfermeiras que me viram naqueles dias pós segunda cirurgia, que me viu na quarta-feira, né, que eu fiquei chorando de dor, e eles voltavam e falavam assim, Luana, quem te viu, você tá muito melhor. E eu comecei a agradecer a Deus, né? Foi aquele versículo lá do Salmo que eu falei, né? Cantai ao Senhor em ações de graças, e agradecer. E agradecer a Deus, porque foi livramento. Né? O médico ter escolhido me operar novamente, na verdade nem esperou as 24 horas de medicação, porque eu comecei a tomar um antibiótico, já era finalzinho da tarde de sábado. E no domingo de manhã ele voltou e viu que eu estava com muita dor, com a barriga muito distendida, e falou, vou pedir a sala. E falou que estava realmente muito... Os três falaram que estava muito infeccionado. O cirurgião que foi assistente da primeira cirurgia depois foi lá também visitar. E assim, não tinha sinal de infecção. E depois ele falou, eu não esperei, porque eu não sei como é que estava, não sabia como é que estava, podia se espalhar. E aí eu comecei a agradecer a Deus pelo livramento, porque se eu tivesse, talvez, numa equipe menos atenciosa, né, de novo, não falando só na questão do particular, enfim, poderia ter me passado um anti-inflamatório e um antibiótico, aumentar o antibiótico, o anti-inflamatório foi depois, né? Podia só aumentar o antibiótico e tchau, e toma medicação oral e vai pra casa. Ou então fica aqui com esse antibiótico mais 3, 4, 5 dias e depois a gente vê o que faz. Então poderia ter sido muito pior. Eu tentei resumir esses dias para vocês. Quem acompanhou aí por foto, eu comecei a fazer depois alguns stories também. Viu que o processo foi muito difícil, foi muito longo, mas pela graça de Deus, assim, eu consegui superar, eu consegui passar por isso com aprendizado, claro, porque tudo tem aprendizado, tudo tem propósito. E eu fui muito grata a Deus enquanto eu caminhava ali por aquele corredor. Eu apresentava ao Senhor as pessoas que estavam nos outros leitos, ao mesmo tempo que eu agradecia por eu não estar mais e por Ele ter me ajudado a passar por tudo que eu passei, porque foi tenso. Quando eu tive o Luca, eu tive pré-eclâmpsia, eu fiquei 10 dias, 9 dias internada. E eu sofri a mesma coisa com os acessos. Era além do sulfato, né?
eu sulfatei 24 horas, então tinha medicação, tinha o sulfato, tinha que ficar com acesso nos braços, nos 2 braços, e também estourava, mas dessa vez foi infinitamente pior porque foi muito mais tempo também. Então eu já tinha uma noção, mas nunca tinha ficado tanto tempo longe do Luca. A Maria Eduarda, quando eu tive o Luca, ela foi me visitar, então ela ficou 9 dias, a gente ficou 9 dias longe, mas ela foi me visitar e já estava com 7 anos, então ela já tinha dormido na casa da avó, na casa da tia. Mas o Luca não. O Luca só tinha dormido na minha mãe uma vez, porque eu fui para um parque, deixei ele já de noite, peguei de manhã, então eu pequenininho não senti tanto, mas dessa vez foi tenso. Ficar longe da família, ficar longe dos meus pequenininhos, que eu reclamava tanto, né? 2 anos de pandemia, eles em casa, eles não estão indo pra escola. Então, meu Deus, eu vou enlouquecer com essas crianças, e são demandas diferentes, né? Faixa etárias diferentes. Eu falei, meu Deus,